Bom dia, pessoal. Bom domingo para vocês. Hoje eu tô trazendo um vídeo, a continuação de um vídeo, na verdade, que eu fiz há muito tempo atrás aqui no canal, que era lendo Virginia Woolf. Para quem não sabe, eu vou deixar aqui linkado para vocês poderem assistir a esse vídeo e contando um pouco sobre a minha curiosidade de ler sobre essa autora e o motivo porque eu escolhi as principais obras dela, né, mais famosas. Eu sempre tive medo muito de encarar a Virginia Woolf, porque ela é meio que a Clarice Lispector, né, lá fora, pela sua linguagem um pouco difícil, por suas reflexões. Eu pensava muito que eu ia ter muita dificuldade de interpretar o que eu estava lendo, embora eu vou contar a minha experiência para vocês e indicar também alguns livros dela. No momento que eu li os livros, né, só foram esses 3. Eu tenho mais um dela aqui e pretendo comprar outros sim, porque eu gostei da minha experiência, mas eu vou contar um pouco para vocês. O livro mais fácil que eu comprei e de mais fácil leitura foi o primeiro que eu comecei a ler. Ele é bem fininho aqui. Como eu falei para vocês, eu adoro essas edições da Penguin, porque além de falar um resumo da obra, sobre a autora também, né, uma biografia aprofundada da autora, eles têm também textos complementares que ajudam muito no processo de leitura, de entendimento, alguns textos de referência que o autor colocou no livro para poder explicar direitinho tudo sobre a obra. Então são edições que completinhas assim, para você que tem curiosidade de conhecer um autor. Enfim, a Virginia Woolf ela é muito conhecida por ser uma autora feminista, né? Ela sempre aborda assuntos muito importantes de uma forma assim primorosa. E como eu falei para vocês, isso tinha uma carga, um peso, e eu tinha medo de encarar Virginia Woolf, como eu tinha também de encarar Clarice Lispector, né? Para quem não sabe, eu amo Clarice Lispector. Eu li A Hora da Estrela, algumas obras dela, algumas crônicas, e eu fiquei apaixonado, assim. Realmente é uma leitura para quem já está acostumado, né, no hábito da leitura, pela a linguagem mais refinada, mais poética. Igualmente como a Clarice, a Virginia Woolf ela trabalha muito assim na escrita dela, em nuances, né, em pensamentos. Então, às vezes, para quem não está acostumado com esse tipo de leitura, você acaba se perdendo, porque às vezes você, poxa, eu tô lendo uma cena, aí de repente começa a falar sobre a cabeça, o pensamento do personagem principal, depois ele volta ao passado, depois ele vai para outro personagem de forma sutil que a gente nem percebe. Então, um pouco que fica confuso, mas eu vou explicar direitinho para vocês. Esse livro aqui, Flush, foi na verdade baseado em fatos reais, vamos dizer assim. Flush era um cachorrinho que Virginia Woolf, de uma amiga de Virginia Woolf, né, para falar a verdade, e que elas se comunicavam através de cartas, e essa amiga sempre relatava um pouco sobre as aventuras desse cachorrinho. Então ela criou um romance relacionado a isso. E é um livro tipo, sabe, Marley e eu amei esse livro. A linguagem dele é muito fácil mesmo. Quem quiser pausar para dar uma olhadinha. É muito fácil, é um livro bem curtinho, ele tem algumas ilustrações, né, de desenhos e muito legal, se passa na antiga Londres. Esse livro vai lhe arrancar bastante risada, porque a história desse cachorro aqui, gente, é muito fenomenal. Então a gente vai acompanhar ele desde filhotinho até quando ele cresce e fica velho, sabe? Ele passa por muitas coisas numa época em que os ladrões roubavam cachorros de madames em Londres para poder chantagear, para receber dinheiro em troca. E ele cai nessas armadilhas. É muito engraçado. Então é um livro para quem quer começar. Um livro leve assim, engraçado. Para quem quer começar lendo Virginia Woolf, eu recomendo super bem. Então é Flush. Então minha primeira experiência foi perfeita assim. Com esse livro eu amei demais. Releria 2, 3, 4 vezes. E para ele eu dou 4 estrelas. Só não dou 5 porque eu acho que para eu dar 5 estrelas, um livro tem que me conquistar de todos os sentidos. Esse livro eu amei de verdade, mas eu dou 4 estrelas, ok? O segundo, que foi uma experiência muito legal para mim, eu já sabia, pelo que eu pesquisei, que seria uma experiência totalmente diferente do que você é acostumado em relação à leitura. Que esse livro marcou a carreira da Virginia por ele se tratar de uma linguagem renovadora.
revolucionária, vamos dizer assim, no meio da literatura. Ela quebrava muito paradigmas nas narrações. Cada livro dela, as narrações não são parecidas, sempre tem uma... Ela experimentava, né? Na verdade, as obras dela são experimentos sobre a escrita e tudo mais. E foi um desses motivos que eu me interessei por Virginia Woolf. Para quem não sabe, eu escrevo, vou deixar vídeos também aqui no card para vocês acompanharem. E foi muito legal descobrir a flexibilidade, né, dessa autora em escrever romances diferentes, com linguagens diferentes, sabe? Tipos de escrita, de narrativa que você não vê normalmente na literatura, principalmente atual. E vamos lá. Essa daqui é Miss Dalloway. É uma obra consagrada, assim, da autora. Mas eu digo para vocês que aqui já começa a pegar um pouquinho nessa questão de identificação durante a leitura. Esse livro que eu achei primoroso, assim, é que ela tem uma narrativa cinematográfica. Como assim essa cinematográfica? Você lê e ela descreve as coisas de uma forma, as situações, os personagens de uma forma que você fica realmente imaginando como se fossem cenas de um filme, né? Tudo se passa enquanto a Miss Dalloway, ela vai sair de casa para ir comprar alguma coisa numa loja, e durante esse trajeto o livro todo acontece. A gente vai passando pela a narração da personagem principal, depois os pensamentos dela, aí de repente passa alguém na rua que tem algo a ver com a história dela, e a autora, o narrador que diga, ele se transporta para a mente da outra pessoa. Aí tem alguém observando na janela do andar de cima de uma casa que está vendo aquela cena. Aí de repente o narrador muda para a cabeça daquela pessoa. Então a gente vai conhecer vários personagens durante esse trajeto da Miss Dalloway, e conhecendo um pouco das suas histórias, e que essas histórias são intercaladas realmente com o enredo principal. Então a gente vai conhecer vários pensamentos, vários personagens, e numa história bem leve assim, mas bem legal. Eu gostei bastante dessa história da Miss Dalloway. Eu acabei criando um amorzinho assim por essa personagem, porém eu tive um pouco de dificuldade durante a leitura devido a essa transição. Eu estava lendo sobre ela e de forma sutil já passava para outra pessoa. Aí eu via nomes que ela não conhecia, eu via que o modo de falar mudava, aí eu tinha que identificar sempre quem era que estava aparecendo naquela cena, né? E como eu falei para vocês, o que me chamou bastante atenção foi a forma cinematográfica. Você realmente consegue visualizar, sabe? Essa transição, os personagens. E no começo, para mim, como eu falei para vocês, apesar de demorar um pouco para engrenar, não pela leitura ser ruim, mas a linguagem ser mais refinada, e realmente por essa transição, né, de pensamentos, de personagens, que dificultou um pouco, mas eu acho que da metade pro final foi muito fluido, assim, eu acabei me acostumando com essa forma de escrita da autora, né? Então, para esse livro aqui, eu também dou 4 estrelas, eu gostei bastante. E o próximo e último que eu li da Virginia Woolf foi Orlando. É o mais temido dela, assim, pessoal. O pessoal fala que realmente é muito difícil, e eu digo para vocês, esse foi o livro mais difícil da Virginia Woolf que eu li. Não foi ruim, a história é muito interessante, muito legal, que narra a história de um rapaz que ele era bem namorador e tal, ele se apaixona por uma vamos dizer, cigana, não é bem cigana, mas que eu não encontrei a palavra certa para falar, que vai para aquela cidade que arma um parque, feiras e tal, ele acaba se apaixonando por ela e ela acaba fugindo, né, com outra pessoa. E ele sempre foi muito mulherengo, sempre teve as mulheres que ele queria, só que ele se apaixonou muito por essa pessoa. E então, certo dia, ele acorda no corpo de uma mulher, sabe? Acorda no corpo de uma mulher. Então, ele vai ter que lidar com essa nova realidade, ele vai ter que... ele vai entender o impacto das paqueras dele, como eram na vida das mulheres, se colocando no lugar delas, sabe? E uma coisa bem incrível, assim, legal e meio bizarra, é que quando ele acorda a mulher, parece que ele não tem noção dessa mudança, sabe? A gente vai acompanhando ele se adaptando a essa nova vida, só que todas as pessoas ao seu redor, inclusive ele, parece que não perceberam que ele era agora de outro sexo, né? E é um livro que levanta muitas questões sobre pessoas trans, né?
É bem legal assim, esse livro não é focado nisso, mas ele dá a entender. A Woolf, né, pra quem não sabe, ela era bissexual, ela teve casos, né, com amigas e também com amigos, e durante seu casamento e tudo mais, é uma vida bem louca, mas ela batia muito, assim, sobre essas classes, sabe, sobre as causas, sobre contra o preconceito, de uma forma revolucionária e sutil, assim, que realmente deixava a gente ter um pouco de empatia sobre personagens que remetiam a essas causas, sabe? Então acho que é um livro importante sim, para quem gosta do assunto, para quem tem curiosidade. Porém, diferente do Miss Dalloway, ela não tem essa transição, né, cinematográfica, porém ele é um pouco confusa, porque esse livro foi que eu tive mais dificuldade de ler devido à linguagem mais densa, né? Aqui a gente vai encontrar muitas reflexões de pensamentos, muito aprofundamento sobre ideias, sobre o passado de alguns personagens, que meio que deixa a gente um pouco perdido, para quem não é acostumado com Virginia Woolf. Como eu falei, essa é a minha primeira experiência lendo a autora. Então, foi um livro pequeno, mas que eu demorei bastante para terminar, porque eu tinha que ficar relendo algumas páginas para poder me localizar, né? Porque devido a essas nuances dos personagens, né, esses momentos de devaneio, de pensamentos profundos que ela descreve muito bem, eu acabava me perdendo. E o Orlando, ele é uma pessoa que começa num século e ele termina na atualidade. Ou seja, ele é uma pessoa meio que imortal e a gente vai acompanhando essa trajetória do personagem, ele se apaixonando, ele ficando gestante. E é bem louca essa história, tem algumas partes bem engraçadas também. Eu super recomendo para quem tem curiosidade, mas nesse livro eu dou 3 estrelas. Não pelo enredo, como eu falei, que eu achei incrível, realmente é muito bonito, tem até um filme que fizeram. E bem antigo ele, porém eu não me senti tão confortável na leitura. Posso ser que numa releitura eu me sinta mais confortável, mas eu achei um pouco difícil, um pouco dificultoso para mim concluir essa leitura, ok? Então eu dou 3 estrelas. E foram esses. Eu tenho outro livro aqui em casa da Virginia Woolf que eu pretendo ler. Ele é bem fininho também, só que ele tem uma linha de pensamento mais profunda, igual a Orlando. E eu tô com medo realmente de voltar, mas eu gostei muito da autora e eu super recomendo esses livros aqui pra vocês. Então é isso, pessoal, essa foi a minha experiência lendo Virginia Woolf. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pelos novos inscritos, se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram. E é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!